boa noite. Meu nome é Alessandra, falo de Florianópolis. Bom, antes de conhecer o trabalho da doutora Anne, eu não tinha nenhum conhecimento de causa sobre relacionamento abusivo, sobre ciúmes, sobre narcisista, sobre dependência emocional, sobre violência psicológica. Eu não sabia que isso podia existir numa relação. E nem me imaginava viver uma situação, uma relação assim. Então, em 1998, quando eu tinha na faixa de uns 22 anos, eu conheci uma pessoa que no primeiro momento, assim, parecia que eu tinha encontrado o príncipe da minha vida, o homem ideal. Nossa, foi um sonho. E a gente ficou algum tempo junto. Em 1999 eu tive meu primeiro filho, nosso filho. E a gente teve um tempo distante, que foi de 1999 até 2003. Em 2003 eu resolvi procurá-lo e dizer que amava, que a gente tinha um filho para criar, que a gente podia ser feliz. Mas ele sempre foi muito assim, sistemático, sempre desconfiado, sempre com o pé atrás, muito assim, queria muito me ter por perto, assim, tinha que estar sempre perto. Se eu me negasse alguma coisa, se eu dissesse que nesse momento eu não podia, ele, porque eu vou embora, porque eu vou terminar, porque você tem que viver a sua vida, porque isso, porque aquilo. Mas até então eu achava que tudo aquilo era porque me amava, porque era normal, né? Era o cuidado dele. Depois aí passou esse período de 99 até 2003. De 2003 até 2005 nós vivemos em casas separadas, se víamos com uma certa frequência. A família dele frequentava a minha casa, eu frequentava a casa da família dele, né? Ele já estava bem envolvida. E a gente resolveu mudar de cidade, resolveu morar numa outra casa. E ele e o meu filho. Quando a gente começou a conviver diariamente, né, porque nessa época a gente trabalhava juntos já, a gente tinha um negócio próprio, então a gente ficava praticamente 24 horas junto. Ele já foi dando alguns indícios, mas eu não conhecia, não sabia o que era relação abusiva, não sabia o que era violência psicológica, porque naquela época eu acho que já não se falava muito sobre isso. E aí, eram ciúmes de uma foto antiga, era ciúmes de uma amiga, era ciúmes porque eu dava muita atenção para minha família, era ciúmes dele com a minha mãe e o meu filho, era, sabe, se a gente saísse para qualquer coisa, fazer qualquer um passeio, até uma missa, era sempre ele chorava, porque eu estava magoando, ferindo ele, porque eu estava olhando para fulano, porque eu estava olhando para ciclano. E na verdade, não existia isso, era coisa da própria doença, né? Do ciúmes doentio, das características de um abusador, de um narcisista. E aí eu sempre chorava, a gente sempre brigava e se reconciliava, e as coisas iam assim, né? Todo dia alguma briga, todo dia alguns ciúmes, se a gente fosse à praia, se a gente fosse almoçar com a família, se eu fosse viajar com os meus pais, se eu fosse para casa dos meus pais com os meus filhos, ele não podia ir, era porque eu estava me encontrando, é porque eu saía, e era um horror. Só que em 2008 eu tive meu segundo filho. E meu pai, ele era muito presente na minha vida. E em 2010 ele veio a falecer. Aí em 2010 eu fiquei numa situação muito vulnerável. Foi um luto muito difícil, foi um luto assim, fora do que é
a ser vivido no luto. Então eu me decaí muito, eu fiquei completamente dependente emocionalmente dele. Então ele, nessa minha fragilidade, acabou que ele foi me tirando de mim, né? Eu já não fazia nada sem ele, eu já não conseguia ir no mercado comprar um quilo de arroz se ele não fosse comigo. Eu já não conseguia limpar a casa se ele não estivesse comigo. E aí, depois de um período que meu pai faleceu, ele saiu de casa, me deixou com os 2 pequenos e saiu, disse que não ia mais voltar. Ele saiu e depois a mãe dele me ligou dizendo que ele não ia mais voltar, que ele não queria mais saber de casamento, aquela coisa toda. Eu chorei, eu me descabelei, eu tomei remédio, fiz chantagem, porque se ele não viesse, porque eu ia me matar, porque eu não conseguia viver sem ele, porque eu amava aquela loucura. Retomamos casamento, na mesma situação, nada mudou, só piorou. E em 2013 teve mais uma separação, também acho que ele ficou em torno de uns 10, 15 dias fora de casa, mas eu acabava com a vida de todo mundo, eu atormentava todo mundo, principalmente a mãe dele, porque eu não admitia que a gente tinha que se separar, que ele tinha que, sabe, eu chorava, eu dizia, o que eu fiz, eu me culpava, eu queria ajudar, eu queria mudá-lo, eu acreditava que eu podia mudar. E isso foi se arrastando por mais alguns anos. Em 2017, eu resolvi entrar para fazer um curso superior e isso foi causando um incômodo nele, e ele sempre com palavras muito ofensivas, que eu queria pagar de gatinha, porque eu queria arrumar um mais estudado, porque isso, sempre com muita ofensa, sempre me comparando assim com coisas horríveis. Só que eu não desisti, eu continuei. Em 2018 perdi minha mãe, e isso me deixou também um pouco mais fragilizada. E eu não conseguia me imaginar um dia sem poder, sem ele, sem viver sem ele. Né? Era tudo, se fazia um pelo outro. Só que ele era muito incomodado. Se ele chegasse no meu local de trabalho, eu estivesse conversando com alguém, ele não gostava, ele saía batendo pé. Se as pessoas na rua me cumprimentassem, ele já criava uma situação desagradável. A gente às vezes saía com a mãe dele para ir numa praia, para almoçar fora, até mesmo almoçar fora com os nossos filhos, sempre causando algum desconforto, sempre querendo mostrar muito que eu era culpada e ele era a vítima. Ele agia daquela maneira porque eu provocava ele. E isso foi indo, eu continuei na faculdade. Em 2019 eu resolvi entrar num curso técnico, conciliando com o curso da faculdade, só que eu tinha que estar todos os dias na escola, e isso para ele foi uma coisa que dificultou muito, ele não soube lidar com isso. E aí eu, nesse negócio de fazer faculdade, de trabalhar num órgão público, de fazer um curso, de ter contato com outras pessoas, a gente acaba ficando mais ligada no que está acontecendo em nossa volta. E aí foi que eu comecei aos poucos me ficar assim, mas isso não pode fazer, isso não é normal. E aí foi indo. Com a pandemia em 2020, foi que eu comecei a ficar mais ligada, porque eram muitas crises de ciúmes, por coisas bobas, assim, de ir numa igreja, de ir na praia, de ir no mercado, ele sempre tinha alguém na minha vida, ele sempre, um vizinho que passasse por nós, desse bom dia. Se ele fosse me levar de manhã cedo para o trabalho e tivesse alguém, um homem, passeando com o cachorro porque estava ali me esperando.
era assim, ó, eu tinha todo lugar da cidade que eu morava, eu tinha uma pessoa, tinha alguém. Eu sempre estava atraindo ele. Então, se eu saísse, chegasse em casa e tomasse um banho, é porque alguma coisa. Se eu tomasse um banho para sair, é porque tinha alguma coisa. Se eu fosse fazer a unha, é porque também tinha. Ele era muito, muito, muito assim, forte, muito, uma coisa assim, uma energia muito ruim. Aquilo foi me fazendo mal. E não adiantava ninguém falar para mim. Não adiantava minha mãe, não adiantava minha sogra, não adiantava meus filhos, amigas, ninguém dizer para mim que ele era o errado, porque até então eu acreditava que a culpa era minha e que eu podia mudar para ele poder mudar, né? E aí começou a pandemia e aí eu comecei a escutar mais a doutora no programa. E geralmente os participantes tinham alguma história parecida com a minha. E aí ela começava a dar o aconselhamento para os participantes e aquilo mexia comigo. E aí eu comecei a seguir nas redes sociais, comecei a procurar mais sobre o assunto, a entender mais sobre o assunto, a saber o que era uma dependência emocional, a saber o que era uma relação abusiva, né? Todas as características. E aí eu resolvi procurar uma terapia. E essa terapia foi me ajudando também a colocar a casa em ordem, a eu me reencontrar, a eu ver que não era eu o problema, que o problema era ele, era os ciúmes dele. Porque não era só um ciúmes, eram ciúmes que ele criava situações na cabeça dele que ele mesmo acreditava. Coisas assim que às vezes eram absurdas, só de escutar ele falar. Mas ele mantinha a postura que ele estava sendo errado, que ele estava sendo certo, que ele estava sendo traído, que ele estava sendo passado para trás. Ele chegava a acordar de madrugada, com falta de ar, agoniado, porque sonhou que eu estava com outra pessoa, porque sonhou que ia morrer, que estava morrendo e que eu me casei de novo, que eu botei outra pessoa dentro de casa, que eu botei outra pessoa na cama. Era uma coisa assim absurda, né? Até que então eu resolvi fazer essa terapia, eu resolvi voltar a dirigir, eu fui com a terapia, eu fui me encontrando e me fortalecendo, né? Fazendo as coisas mais independente dele, né? E isso foi mexendo com ele. E eu procurei médico, psiquiatra, psicóloga, tudo para que ele também entrasse nesse processo e entendesse que o problema era ele, era os ciúmes dele, mas ele não admitia. E aí, como eu fui vendo os depoimentos da doutora, o programa, e fui vendo vídeos sobre o assunto, chegou uma hora que eu disse, não vai mudar. Ele não vai mudar, então eu quero sim uma vida diferente para mim. Eu quero ter saúde mental, eu quero poder levantar de manhã, tomar um banho e trabalhar sossegada. Eu quero poder escutar uma música sem ficar com medo dele ver eu escutar a música e achar na cabeça dele que eu estou escutando aquela música por causa de alguém. Então, foi um processo com a minha terapia, um processo com as informações, com os vídeos da doutora, que foram muito importantes para mim, até que eu tomei a decisão de sair de casa e falei, não quero mais. E falei, não pensei em como ia ser, me joguei. E foi agora em abril, dia 13 de abril. Só peguei as roupas, peguei alguns objetos pessoais meu e do meu filho. Minha irmã, que já estava assim, que já vivia esses 24 anos nessa relação, né? E
não pode mais, não, você não precisa disso, vem para casa. E eu tô na casa dela até hoje. O que mudou depois que eu tomei essa atitude da separação? Mudou que a minha vida hoje eu consigo fazer as minhas coisas sozinha, eu consigo entrar num ambiente com mais calma, sem aquela sensação de alguém que está me vigiando, sem aquela sensação de que ele pode estar ali a qualquer momento, que se alguém me cumprimentar, ele vai aparecer, ele vai criar uma situação desagradável. E eu hoje, vai fazer 3 meses quase, o que a doutora Anne tem me ajudado nesse processo? Os vídeos, as lives, as palestras, as entrevistas que ela dá, os depoimentos das pessoas que seguem ela também, que eu leio, alguns eu até respondo também, incentivando, porque para nós que vivemos uma situação dessa, um relacionamento desse, muitas vezes a gente está tão cega, tão dependente daquela situação, que a gente não consegue abrir os horizontes, não consegue ver que o problema não é nós, não é a gente. E aí, então, a mulher fica com medo, às vezes ela fica com vergonha de pedir ajuda, às vezes ela não tem com quem contar. E eu também fiquei um bom tempo sem ter com quem contar, porque as pessoas me criticavam tanto e eu ficava sem entender se eu era errado, se a pessoa que estava ali conversando comigo, me dando aquele conselho, ela não estava sendo muito rude com o meu companheiro. E quando eu comecei a estudar o assunto, a procurar entender o que estava acontecendo, a sentar, a escutar um vídeo da doutora, ou seja no programa, ou seja no YouTube, ou o que ela passa nas redes sociais, o que ela escreve, eu comecei a me fortalecer e falei, não, eu sou capaz, eu posso. Então, o que eu deixo aqui para vocês é que realmente é difícil sair, porque a gente fica cega, é uma dependência, é uma doença que a gente tem. Então, até você ter consciência disso e começar o processo, que não é do dia para a noite, é um processo de todo dia um pouquinho, você vai se reconstruindo, você vai vendo que você pode, que você é capaz, que você não precisa ser humilhada. Então, não desistam. Procure uma terapia, procure assistir vídeos sobre o assunto de pessoas sérias como a da doutora Anne, né? Vídeos que possam nos ajudar, tá bom? Eu agradeço e eu espero que meu depoimento tenha ajudado vocês. Beijo.